Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você esteja nesse vídeo, seja bem-vindo a receber uma boa palavra da parte do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Dá uma pausa aí, vai pegar a tua Bíblia. E quando você for pegar a tua Bíblia, traga consigo um copo com água. Amém? Vamos lá para o Evangelho de João 15, 16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, eu vos conceda. Eu podia terminar esse vídeo aqui com 1 minuto e pouco, só para dizer que Deus escolheu você, com suas limitações, com seus defeitos. Deus escolheu Moisés, pesado de língua. Deus escolheu a Pedro, um homem pescador que não sabia nem ler nem escrever. Mas Pedro foi usado para curar enfermos com a própria sombra. Pedro, em uma reunião que ele fez, em um culto que ele fez, ele batizou 3.000 pessoas. E ele fez igual como o Senhor Jesus fez. Jesus ressuscitou Talita e ele ressuscitou Tabita. Está lá no livro de Atos. Ele te escolheu. Mas tem gente que é escolhido por Deus e despreza. Você não. Você que está vendo esse vídeo, isso é um sinal que Deus te escolheu. Se você não é batizado, procure se batizar. Porque Deus tem um grande chamado na tua vida. E você que é batizado, você que é obreiro do Senhor, você que é um membro, Deus te escolheu. Às vezes o inimigo usa pessoas. Às vezes o inimigo usa situações para dizer que você não tem condições. Para botar você para baixo. Faz você chorar. Coloca impossibilidade. Não, você não faz isso porque você não merece. Não. Deus escolheu a você que está assistindo esse vídeo aí. Agora, honre Ele com seus talentos e com seus dons, porque Ele está aí dentro do seu coração. Amém? Agora eu quero que você abra a tua Bíblia em Atos capítulo 9. Você dá uma pausa e vai para o livro de Atos. Atos Romanos. Depois de João. Atos capítulo 9. Uma palavra que me chama muita atenção e tem muitas revelações aqui. Atos capítulo 9 fala de um homem chamado Saulo de Tarso, que foi transformado em Paulo. E esse Paulo foi tão inspirado por Deus que escreveu a maioria do Novo Testamento. E foi para lugares, passou por situações, mas ele combateu o bom combate e guardou a fé. Amém? No livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 diz: E respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Aqui está falando de Saulo de Tarso, discípulo de Gamaliel. Alguns dizem que ele era advogado, mas a palavra de Deus nos mostra aqui, e por conhecimento, ele não gostava do povo de Deus. Aonde crescia numa província, via que os crentes estavam crescendo, ele ia lá e matava. Interessante que Paulo consentiu, viu a morte do Estevão, que foi apedrejado, um grande obreiro do Senhor, e consentiu na morte de Estevão. Ele viu a morte de Estevão. E onde tinha um crente, ele ia lá e matava, ele perseguia os crentes. E ele soube que em Damasco estava tendo o povo de Deus. É tanto que ele chamou de seita. Daquela seita. Como você vê, ele falava mal. Além de não gostar, de odiar, ainda falava mal. Ele pediu cartas ao sumo sacerdote para ir lá e exterminar aqueles crentes que estavam lá em Damasco. Mas olha o que aconteceu, meu irmão. Quando Deus chama, já era. Não fuja não, viu?
Você que está aí, não fuja. Volte para a sua igreja, certo? Busque a Deus e pare dessa besteira de ficar contra. Ah, não vou. Não, Deus te escolheu. Ele não olha a sua etnia, a sua condição financeira. Ele olha o seu coração, porque Ele te escolheu, porque está dentro de você, porque Deus conhece as intenções do seu coração. Alguém pode estar te julgando, você vai ver aqui. Alguém pode estar te julgando. Deixa julgar. Fizeram isso com Jesus? Entenda? Você vai entender o que eu estou falando agora. Indo num caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele foi, pediu cartas para ir para Damasco. Foi ele e 2 soldados, 2 homens da confiança dele. E quando ele chegou no caminho, veio uma luz nos olhos dele e uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante. Veio um resplendor de luz e cercou. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz era o Senhor Jesus. Ele não estava perseguindo o Senhor Jesus. Ele estava perseguindo o povo de Deus. E meu irmão, e quando alguém persegue o povo de Deus, o próprio Deus toma parte e pleiteia. Porque ninguém toca quem é ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. Se você é ungido do Senhor, você coloca nos seus comentários, bota nos comentários e diga: eu sou ungido do Senhor. Você coloca nos comentários: eu sou escolhido de Deus. E aí a luz veio. Quando a luz veio, ele teve um deslumbre. Olha que interessante. No versículo 5 diz assim: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Olha que interessante. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Está perseguindo a você? Está caluniando você? Está mentindo contra você? Não pague o mal com o mal. Eu sei que às vezes dá vontade de revidar, de falar. Não. Descanse. Que Deus, o Senhor Jesus, é a sua justiça. E Ele vai mostrar, e Ele vai te honrar em meio a muitas pessoas. Fica calado. Deixa que Deus te honra. Aí Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Estão perseguindo a você. Se você estiver na palavra, se estiver perseguindo você, está perseguindo Jesus. Olha o mais interessante. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus estava falando isso? Saulo, não adianta lutar contra mim. Eu vim até você. Não adianta lutar. É o que está acontecendo hoje. Nós não podemos lutar contra a palavra. Nós temos que ser a favor contra a palavra. Não adianta. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Versículo seguinte. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Olha, ele já sabia que era Jesus e já criou um temor. Meu irmão, quando a palavra falar com você, cria aquele temor. Não perca o primeiro amor. Ele já tinha criado aquele temor. E disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será te dito o que te convém fazer. 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Olha que interessante. Estava ele e 2 homens. Eles ouviram a voz. Mas só quem viu a luz foi Saulo. Só quem vê a luz é quem Deus escolhe. E eu creio que você viu a luz, Deus te escolheu e não desista. Deus te escolheu, obreiro. Deus te escolheu, obreira. Quem te colocou aí foi você. Deus te escolheu, mulher, para lutar pela sua família. Deus te escolheu, homem, para pleitear pela tua casa, pela tua família. Deus te escolheu, mulher, que está passando por luta, por adversidade. Deus te escolheu. Mesmo você sendo uma mulher submissa ao seu marido, mas no mundo espiritual, quem te escolheu foi Deus. Você entende o que eu falo? Ele usa quem Ele quer, de acordo com a palavra que Ele te dá. Não porque os outros estão falando, foi porque Jesus te escolheu. E Ele sabe de tudo. Versículo 7.
E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo, mas não vendo. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, e não via ninguém, e guiado pela mão, conduziu a Damasco. Quando aquela luz veio, ele tirou a mão do rosto e não estava vendo ninguém. É isso que Deus faz. Às vezes, Ele faz com que você não veja certas coisas, para você não se corromper. Ele faz com que você não converse com certas pessoas. Ele faz com que você não veja certas coisas. Ele não está te mostrando certas coisas ainda, porque ainda você não está preparado. Por isso, se prepare. E às vezes, Deus não deixa você cego fisicamente, mas deixa você no estado que você tem que ficar só você e Deus. Não preste atenção, porque Deus queria que ele ficasse cego para ele se separar. E às vezes você precisa se separar. Entenda bem. Fazer uma consagração, fazer um jejum, identificar as pessoas que não é para andar com você. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma coisa muito séria. Vamos para frente. Versículo 8 de novo. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão direita, conduziu a Damasco. Mesmo assim, eles foram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Aí. Ele já começou. Interessante foi o seguinte, que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Naqueles 3 dias, o corpo dele, o espírito dele, estava passando por um período de consagração para receber os dons de Deus. Quando você decide se consagrar a sua vida, separar, jejuar, orar e buscar pelos dons de Deus, o fortalecimento espiritual, porque a árvore tem que ter raiz forte. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro. Raiz forte, espírito forte, carne forte. Espírito forte, você se sujeita a Deus e manda o mal sair. Essa tentação, essa prova, esse desejo que está na sua mente, que ninguém sabe, só é quebrado com jejum e com oração e separação. Amém? Separação não é de marido, nem de esposa, nem de nada. É separação das coisas do mundo, separação em oração na sua casa, jejuando e orando. Amém? Para você ficar bem claro o que eu estou falando. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão, Ananias? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Vamos lá. Jesus foi e deu uma visão para Ananias, um discípulo do Senhor. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Toda vez que você vê na Bíblia uma pessoa falar, eis-me aqui, Senhor, isso quer dizer que ela vai fazer tudo o que for mandado. Você está entendendo? Quando você fala, eis-me aqui, Senhor, isso quer dizer que tudo que for mandado você vai fazer. Então nunca diga eis-me aqui para uma coisa que você nunca vê que vai fazer. É a mesma coisa que um voto. Se você pegou um voto, cumpra. Então se ele está dizendo, eis-me aqui, então tudo que mandar ele fazer, ele vai fazer. Amém? Versículo 11. E disse o Senhor, levanta-te e vai à rua direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Ai, que bonito. Nesse momento que Saulo estava 3 dias sem comer e sem beber, ele estava orando. A chave é oração. Mas não é oração de água com açúcar. Às vezes você pode orar 20 minutos e só falar palavras bonitas. Não. Ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, orando. Para quebrar a carne dele, para Deus acrescentar nele os dons, para Deus usar ele. Deus quer te usar, mas se tiver algo impedindo aí dentro, você tem que fazer um jejum, orar, porque Deus não tira. Quem tira é você, quebrando a sua carne, tirando essas tentações que de vez em quando nós deixamos entrar na mente, no coração, jejuamos e oramos para quebrar esse mal. Ele falou, vá lá, porque você vai encontrar um homem de Tarso chamado Saulo e ele está orando. Jesus mandou o discípulo ir lá, porque ele disse o quê? Eis-me aqui. É aí que eu vou chegar a um ponto-chave. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que retornasse a ver. Na visão que Jesus deu para Ananias, disse,
Você vai lá e vai colocar a mão na cabeça de Saulo. Jesus mandou através de um sonho. Versículo 12. Versículo 13. É aí que eu fico um pouco cismado com essa parte aqui. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito a teus santos de Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Aí, é isso que me deixa chateado. Hoje, irmão, eu estou vendo o povo de Deus separado. É uma igreja melhor do que outra. Só porque um canto ou você acha melhor. Jesus falou assim, você vai lá, Ananias, e vai orar por Saulo. Ele disse, Senhor, porque eu ouvi acerca deste homem. É uma coisa que eu fico preocupado. Quando pessoas chegam para você e falam assim, olha, eu ouvi falar do pastor fulano, eu ouvi falar da vizinha, eu ouvi falar... Não, você tem que cortar o mal pela raiz. Você tem que falar assim, vizinha, fulano, você prova o que você está falando. Porque isso pode dar uma coisa séria. Calúnia e difamação. Olha o que Ananias falou. É porque eu ouvi acerca... Não. Você tem que ter certeza do que você está falando. Eu mandei você ir para lá. Jesus está falando. Vamos falar assim, uma comparação. Eu mandei você ungir ele. Eu não mandei você julgar ele. Você tem certeza das coisas que estão falando dele? E mesmo que fosse isso... E mesmo que foi na verdade. Eu estou mandando você ungir porque eu não faço acepção de pessoas. Você vai ungir ele porque eu quero usar ele. E assim tem acontecido no nosso meio. Me perdoe a expressão. É um tal de dizer, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu ouvi daquilo outro. Você tem que provar. Uma coisa que eu aprendi, preste atenção. Um exemplo, quando alguém chegar na tua casa para falar mal de alguém, de outra pessoa, o que você fala? Fulano, vamos orar por aquela pessoa. Se aquela pessoa que chegou na tua casa, você propor ela para orar, e ela disser não, tem problema na vida dela. Porque está escrito que um pouco de fermento leveda toda a massa. E tem gente que é de Deus que é assim. Você me desculpe, irmão. Tem gente que é de Deus que é assim. E eu tenho visto muitas pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas. Jesus disse, vai e ore por ele. Ele disse, porque eu ouvi. Porque eu ouvi. É o espírito de fofoca, de engano que reina dentro das igrejas, irmão. Tem muitas pessoas que perdem a salvação porque são olhadas porque são negras, são olhadas porque não têm condições financeiras. Porque eu ouvi. Quem éramos nós para estar julgando eu ouvi? Foi o que Jesus fez com Maria, a prostituta. Hein? Quem que estava no meio lá dos discípulos? Judas. E Jesus não disse nada. Se Jesus disse para ele orar, ele tem que orar. E tem muita gente hoje fazendo acepção de pessoas. Com peito de pombo, pescoço de porcelana. Eu não faço isso, não faço aquilo. Não, Ananias. Eu mandei você orar por ele. Eu não tenho nada a ver. Irmão, aonde tem divisão, aonde tem fofoca, pede para Deus converter essas pessoas. Não deixe o comichão no ouvido. Olha fulano, eu vi ciclano. Olha Beltrano, eu vi. Meu irmão, minha irmã, você tem prova? Estou dando exemplo só. Você tem prova? Então me desculpe, eu vou sair desse meio. Foi o que Ananias devia ter feito. Devia ter ficado calado e não devia ter falado isso para Jesus. Porque eu ouvi fulano, ciclano e Beltrano. Tem que provar. Para não gerar o quê? Nem calúnia, nem difamação. Mas Jesus foi tão bom que deu logo uma queimadinha nele de jeito. Ele falou assim no versículo 15, que esse versículo 15 é para você que está me ouvindo, que se acha incapaz, que é tímido. Jesus te escolheu sabendo como você é, e Ele vai te capacitar e você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Olha que bonito. Ó. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Pronto, cortou logo. Ele não falou nem muita coisa. Jesus disse, olha, vai, que este para mim é um vaso escolhido. Eu escolhi ele. Meu Deus. Tem gente que pensa que é melhor do que os outros. Tem gente que olha para você e não dá nada, né? Mas Jesus deu o Filho dele por você. Você é um escolhido. Versículo, por favor, 16. Olha o que Jesus disse.
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Essa parte que Jesus falou, olha, eu estou chamando ele, eu estou chamando Saulo, eu escolhi Saulo, mas quem vai corrigir Saulo sou eu. Você que é um pregador, que é pregadora, corrija uma pessoa, você que é até membro, corrija uma pessoa na palavra, com amor, para não espantar a pessoa. Olha, meu irmão, senta aqui. Você fez isso, está escrito isso, aquilo, outro, ainda tem jeito para você. Você vê que Jesus aqui diz, vá que eu mostrarei quando ele deve padecer. E na verdade ele padeceu. Ele passou por muitas lutas lá em Romanos, em Coríntios, em Éfeso, na Galácia. Ele passou por tudo. Mas Deus permitiu que ele padecesse para ele não se engrandecer. Porque o Paulo foi grandemente usado por Deus. E se você está sendo usado por Deus, diga, Senhor, muito obrigado. Porque se você se ensoberbecer, você vai cair. Então quem te usa é Deus. Então cada vez que Deus te usar, você diz obrigado, Senhor. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho, por onde vinhas, e me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Que bonito. Quando Ananias foi lá, colocou a mão na cabeça dele, e o Espírito Santo veio. Aqui diz, olha, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Naquele momento, quando ele colocou a mão, o Espírito Santo veio, e a palavra de Deus diz no 18, e logo lhe caíram os olhos como as escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Quando ele colocou a mão, quando Ananias colocou a mão na cabeça dele, o Espírito Santo veio, as escamas caíram dos olhos, quer dizer, ele já tinha uma outra visão espiritual. Ele já estava chegando com os olhos da fé. Você está entendendo? Que coisa séria. Mas aqui tem um versículo muito interessante. Versículo 17. Versículo 12. Eu quero voltar no versículo 12, porque parece que eu me equivoquei aqui, mas eu vou falar a você. Versículo 12. Vá para o versículo 12 aí. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha a mão sobre ele, e punha a mão para que tornasse a ver. Essa visão do versículo 12 foi a visão que Saulo estava tendo. Aqui, ó, eu vou recapitular para você ver. No 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Na hora que ele estava 3 dias sem comer e sem beber, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu que o quê? Que vinha um homem chamado Ananias e que ia impor a mão na cabeça dele. É isso aí que o jejum, é isso aí que é a separação, é isso aí que é a consagração. Você separar das coisas do mundo, tirar um dia para consagrar, tirar um dia para jejuar, certo? Se separar, tirar um dia, por exemplo, um dia de segunda, de 7 a meio-dia. Nesse momento, você desaparta dos afazeres e fica lá em jejum e oração. Nesse momento que ele estava nesses dias, Deus estava acrescentando a ele o quê? Dons espirituais. Para quê? Para ele seguir o ministério dele. Aqui você vê que ele era simplesmente um perseguidor do evangelho. Mas quando Jesus chamou a ele, ele ficou 3 dias sem comer, sem beber nada, jejuando. Deus deu uma visão para ele. Deus só pode acrescentar dons e talentos quando você diz, Senhor, eu quero. E quando você se consagra, se separa. E quando você pratica. Porventura, você é uma pessoa que tem dificuldade de pregar. Faz um jejum, faz oração, diga a Deus, eu tenho uma dificuldade de não pregar. Mas o que você vai fazer? Você vai pregando, mesmo que gagueje, mesmo que fique tímido. Aí nesse tempo Deus vai fazer o quê? Olha, ela está se esforçando, ele está se esforçando. Pelo esforço dele, pelo coração, pela consagração e pelo jejum que ele está fazendo, eu vou acrescentar os dons e talentos. E pessoas que dizem, eu não mereço, pessoas que dizem para você que você não merece, aí Deus vai, olha seu coração e te levanta espiritualmente e te usa. Amém?
De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mas ele fez isso, ele fez a obra de Deus. E Deus chamou ele. Deus te escolheu. Deus chamou você. Dá uma pausa aí e pega lá o copo com água. Amém? Segura o copo com água nas mãos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu te peço, Pai, venha com teu poder sobre cada partícula, molécula e átomo desse copo com água. E a mesma unção que o Senhor colocou nos lenços e nos aventais de Paulo, coloca nesse copo com água do teu poder, Pai. Eu consagro esse copo com água do teu poder em nome de Jesus. E quando essa pessoa beber, ela vai ser curada, liberta de dores no corpo, na alma e no espírito. E eu digo mal, saia da vida dela, saia com seus pensamentos de incapacidade, saia com os pensamentos de tristeza, porque ela foi chamada por ti, Senhor. Em nome de Jesus eu paraliso todo o mal, eu digo, saia em nome de Jesus. Diga amém. Amém? Compartilhe essa palavra, dê o seu like aí. Esses vídeos que eu faço, irmãos, é justamente com a Bíblia na mão, para você acompanhar comigo a leitura. Amém? Não se esqueça, deixa o povo falar. Se você estiver na palavra, Deus te escolheu. Amém? Com todas as suas limitações, Deus te escolheu, não abra mão disso. Compartilhe essa mensagem para quem precisa. Assine o canal, você que não é inscrito, porque Deus, eu levantei com essa palavra ardendo no meu coração para dar para você. Você é escolhido de Deus. Dê o seu like, compartilhe, beba o copo com água com fé. E quando você beber o copo com água com fé, você vai pensando em alguém. Porque eu fiz essa campanha aqui da água da fonte de clama, da fonte do que clama. A irmãzinha aqui da igreja, ela bebeu o copo com água e estava pensando numa prima dela. E a prima dela estava com diabetes e o médico disse que ia amputar ou a perna ou o dedo. Mas quando ela bebeu o copo com água, pensando na prima, ontem ela me deu testemunho. Pastor, minha prima não vai nem mais amputar um dos membros. Ou for o pé ou for o dedo. Ela estava falando bem rápido assim. Mas enfim, ela bebeu o copo com água consagrado na intenção da prima. E a prima estava com diabetes. Ia amputar uma parte do corpo e não amputou. Amém? Que o Espírito Santo fale mais com vocês. E fica na paz do Senhor Jesus. Bota seu nome aí, eu recebo, eu sou escolhido. Bota nos comentários. Compartilhe essa mensagem. E diga, eu sou escolhido de Deus, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Amém.